Ok, pessoal. Dando continuidade ao nosso curso sobre mecânica quântica e a ponte que nós vamos fazer mais lá para frente com a espiritualidade, hoje nós estamos na aula de número 3. Vocês se lembram que na aula anterior nós falamos sobre o quantum de luz, a teoria desenvolvida por Albert Einstein, sobre a questão da transferência de quantidade de movimento do quantum de luz para o elétron no processo do efeito fotoelétrico, né? Então Einstein vai desenvolve, quer dizer, né, a ideia dualista da luz, né? A ideia da luz como partícula, ok? Como uma estrutura particular, né? Mas agora nós vamos ver o seguinte: quem realmente vai fazer as bases da física quântica, né? Por incrível que pareça, na época não é um físico, mas sim um historiador, mas um indivíduo que naquela época, né, eu acredito que todos que estudavam ciências e tudo mais se interessavam por todos os assuntos, pesquisavam matemática e tudo mais. E é interessante que este francês chamado Louis de Broglie, ele era um historiador, não era físico. O teu irmão, ele tinha um irmão chamado Maurice de Broglie, que era realmente um físico. E esse indivíduo mergulha então no estudo desse quantum de luz de Albert Einstein e cria uma nova hipótese, uma nova visão sobre esse quantum de luz. Depois ele vai também colocar esta ideia para a matéria, como sendo, por exemplo, o elétron, o próton, o nêutron, ok? Então, vamos lá. Em 1922, Louis de Broglie, ele lança a hipótese dos átomos de luz. Muito bem. Como é que é esse negócio dessa hipótese dele aí? Ele é muito interessante por causa do seguinte. Basicamente aqui que vai estar a estrutura lá na frente do meu trabalho. Eu vou pegar bem essa parte que o de Broglie está desenvolvendo aqui para utilizar num modelo mais lá na frente para me desenvolver a nossa hipótese sobre a matéria do plano astral, sobre a matéria que compõe o espírito e as cidades astrais, ok? Então vamos lá. Então, Louis de Broglie cria a seguinte situação. Vamos imaginar o corpo negro, aquele corpo, né, ideal, né, a uma certa temperatura T. Louis de Broglie imagina que a radiação emitida por esse corpo negro, né, compõe-se, na verdade, de átomos de luz. Não se esqueçam que o Einstein batizou esses quântons de luz, aquele quantum lá desenvolvido por Max Planck, né? Max Planck falou que a energia era emitida em impulso, a energia era proporcional a uma constante, que é a constante por vezes a frequência da luz emitida. Então era emitida em pacotes. Albert Einstein, né, postulou que esses pacotes eles continuavam sendo pacotes, né, após a emissão. No caso, Planck acreditava que assim que ele era emitido, esses pacotes eles se transformavam em ondas eletromagnéticas que se espalhavam como ondas. No caso, Albert Einstein imaginava que esses pacotes continuavam como pacotes. Então, na verdade, de Broglie ele vai pensar o seguinte, que esses quântons, esses pacotes, ele vai chamar de átomo de luz, né? E ele considera como se fosse, né, um gás, olha, um gás formado por esses átomos de luz. Imagine um gás, né, como o oxigênio e o hidrogênio, que é cheio de moléculas, né, cheio de partículas, não é verdade? Né? Um mar de um gás. Então ele imaginou que essa emissão seria idêntica a um gás, cheio de moléculas ou cheio de partículas, cheio de átomos, tá ok? Muito bem. E agora, ele vai fazer o seguinte, esses átomos possuem uma energia que é exatamente esta energia aqui, dita por Max Planck e também dita por Einstein. Qual que é a diferença agora que de Broglie vai introduzir em suas ideias? É a seguinte, preste atenção.
Pela primeira vez, Einstein não fez isso, olha. Ele vai igualar, ele vai dizer que esses átomos de luz possuem uma energia que pode ser dada pela sua massa vezes a velocidade ao quadrado, que é a famosa equação de Einstein da energia. Ok? E ela também pode ser descrita com H vezes a sua frequência. Aí ele vai afirmar que esses átomos de luz teriam uma massa. Einstein não previu essa ideia de massa para essas partículas, para esses quântons de luz. Porque até então a luz não tinha massa, essa ideia da massa. Então o que ele fez? É como se ele igualasse essas duas equações. Olha, H vezes a frequência, e ele teria, esses átomos de luz teriam uma certa massa que é dada por H sobre C ao quadrado vezes a frequência. Eu quero que vocês guardem muito bem essa equação aqui, ó. Que essa equação aqui, eu vou utilizá-la, esse conceito eu vou utilizar lá na frente no meu trabalho, ok? E, portanto, esse mesmo átomo de luz teria uma quantidade de movimento P, que seria dado pela energia, né, vezes sobre a velocidade da luz, e neste caso seria H vezes a frequência sobre C. Muito bem. Nesse caso, este átomo de luz teria uma massa. Muito bem. Mas de Broglie, ele era fascinado pela teoria da relatividade de Einstein, ou seja, pela mecânica relativística. Então, ele vai pegar essas suas ideias, né, e vai dizer o seguinte: existe, então, este átomo de luz, e ele tem uma massa m0, a gente fala m0, chamada massa de repouso, em relação a um referencial fixo, ok? Essa é a ideia na relatividade, você tem que sempre associar um referencial fixo. E m seria a massa deste átomo de luz em relação a um referencial em movimento, em relação ao referencial fixo. Ok? Muito bem. Pela primeira vez, olha, presta atenção, ele vai imaginar que existe uma partícula com uma certa massa e esta partícula está associada a ela, a energia dela está associada a uma oscilação, a uma vibração, a algo que oscila. No entanto, nesta época, ele não disse o que oscila. Okay? Quando ele vai transferir essa ideia depois para o elétron, né, que o elétron tem massa, tem uma estrutura, ele vai definir ele vai criar uma definição para esse elétron muito interessante a partir deste primeiro passo que ele deu estudando a luz. No entanto, uma das coisas interessantes que ele vai nos mostrar agora é a seguinte: que essa massa em repouso m0, que seria diferente de zero, no entanto, ela teria que ser muito, muito, muito pequena, sabe? Para poder funcionar a coisa. E, claro, essas partículas, né, esses átomos de luz teriam que se deslocar à velocidade da luz, tá? Porque é luz, ok? Mas ele criou essa ideia desse átomo, esse átomo estaria sempre com uma velocidade um pouquinho inferior à da luz. Ele nunca chegaria a C, ok? Então, de Broglie
é o primeiro cara que faz essa associação, né? De fazer esta relação que eu acabei de colocar aqui, que é igualar essas duas equações e dizer que H vezes uma frequência F0 é igual a M0 C ao quadrado. Para quem quer referências bibliográficas, né, essa afirmação aqui, ó, está na tese do de Broglie, ok? Exatamente no ano de 1923, na página 23A, na página 507. Isso é muito importante, porque todo mundo fala quando eu escrevo algumas equações, de onde você tirou isso, por quê, cara, tá tudo escrito, tá tudo registrado na história aí. Interessante que Einstein não fez isso, ok? Eu vou fazer isso mais lá na frente. Eu vou usar esse conceito do de Broglie porque eu quero criar uma ideia diferente de massa. Eu vou quantizar a massa lá na frente, tá? Muito bem. Tem um cara chamado, um físico na época chamado Stark, que ele também usou esta igualdade para os elétrons, tá? E quando ele foi tentar entender essa frequência F0, ele não associou a frequência F0 a uma oscilação interna do elétron, mas ele acreditava que poderia ser devido à rotação do elétron, ok? Muito bem. Agora, como eu disse para vocês, o de Broglie, ele admirava muito a mecânica relativística e essa tese proposta por ele vai submeter aos conceitos da teoria da relatividade para ver se funciona. Ele estava muito crente que este modelo teórico dele de criar uma ideia de que você pode associar uma massa, uma frequência, né? Exatamente nessa famosa equação aqui, ó, você pode colocar a ideia de massa, porque essas duas são constantes, h e c quadrado são constantes, tá? Associar a ideia de massa a uma certa frequência, ou seja, aquilo que a gente chama de matéria, né, teria, portanto, uma estrutura oscilante e a energia dessa oscilação seria a energia da partícula, ok? Mas ele não descreveu na época o que é que estaria oscilando. Ele vai pegar essa mesma ideia e vai tentar construir essa ideia para o elétron, ok? Para a matéria, porque agora a gente vai passar, depois disso daí, na próxima aula nós vamos pegar essa ideia e tentar colocar ela para a matéria. Essa matéria tinha uma oscilação também. Eu podia associar uma grandeza ondulatória, um comprimento de onda e uma frequência para uma coisa que tinha massa, para uma coisa material, que não era especificamente uma onda. Aí nós vamos criar, claro, a dualidade partícula-onda. A grande tese, o grande eixo mestre da física quântica. Ok? Muito bem. Mas vamos fazer uma coisa aqui que deixou ele intrigado até, basicamente, na década de 70, antes dele morrer, Louis de Broglie ainda tinha essa coisa na cabeça de que deveria estar correta essa ideia e que deveria achar uma solução para ela. Então, a coisa é o seguinte: vocês, na mecânica relativística de Einstein, né? Einstein submete às chamadas transformações de Lorentz. Lorentz é um matemático da época que criou essas transformações com relação à velocidade da luz sendo uma constante para todos os referenciais, né? E ele cria exatamente a ideia desta equação aqui, olha.
né? Por exemplo, a massa de um corpo, ela variaria com a velocidade da seguinte maneira. Eu tenho a massa em repouso dividido pela raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Ok? Essas são as covariações. Então, é o seguinte, a massa m0 é uma massa em relação ao referencial fixo, massa em repouso. E m seria a massa de um corpo que se deslocaria numa linha reta, claro, no movimento retilíneo uniforme, em relação a um referencial fixo. Então, se nós analisarmos essa questão, onde, na verdade, o que é isso? Né? Eu tenho lá o corpinho lá, se deslocando com uma velocidade v e com uma certa massa m. Então, esse corpo, ele aumentaria a sua massa. C aqui é a velocidade da luz e é uma constante. Ok? Nas equações matemáticas, até lá mais para frente, você vai ver que nós vamos criar um beta, que é o V2 sobre C2, para simplificar, ficar escrevendo as equações. Tá? Muito bem. Não se esqueça que a fórmula de energia de Albert Einstein é E igual a m0, né? A mc ao quadrado, na verdade. Né? Então, se você quiser escrever como que esta energia varia usando essa equação aqui, né? Nós sabemos que se você aumenta a velocidade, a energia tem que aumentar. No caso, o que aumenta? Aumenta a massa. Né? Então nós teríamos isso aqui, né? Ó, substituir essa fórmula toda aqui, nós teríamos m0 sobre a raiz quadrada de 1 menos, agora você pode fazer assim, ó, beta ao quadrado. Não, 1 menos beta, a gente já disse que aquilo ali é... ou melhor, o pessoal escreve assim, ó, eu escrevi errado, v sobre c é beta, então aqui seria beta ao quadrado. Tá? Vezes c ao quadrado. Mas c é uma constante, ok? Então veja bem. Se você... E a frequência, nós sabemos que a variação da frequência, se as transformações de Lorentz for aplicada à frequência, nós temos que a frequência F1 em relação à frequência F0, isso aqui tem a ver com a transformação do tempo, né? É como a gente transforma o tempo com as transformações de Lorentz, você vai ver que vai dar a raiz quadrada, que multiplica, de 1 menos beta ao quadrado. Então, nós temos um problema aqui. Qual é o problema que nós temos aqui? Quando o Louis de Broglie foi aplicar os princípios da teoria da relatividade de Einstein a essa ideia nova que ele tinha, de a essa partícula ele dizer que H é F e essa partícula implica ser igual a E igual a mc quadrado, com as transformações de Lorentz, com a teoria da realidade restrita, ela dava zebra. Que erro que ela dava? Veja bem, a massa cresce com o movimento. Portanto, a energia total, né, cresce. A energia interna, ok? Mas a frequência, olha só, a frequência, né, ela decresce com o aumento da velocidade. Isso significa o quê? Que essas duas equações elas não podem ser iguais. Porque ó, enquanto essa cresce, essa aqui diminui ó, em relação à covariante. Então, essas duas energias, segundo a teoria da realidade de Einstein, ela não pode valer. Ou seja, a gente diz em matemática que essas transformações de Lorentz, para esse caso, ela não é covariante. Ok? Ela não é conservativa, ela sofre uma mudança estrutural. Isso foi chamado o paradoxo da frequência. Ok? O paradoxo das frequências, no trabalho de de Broglie. Isso deixou de Broglie muito preocupado,
Porque, na verdade, ele tinha criado uma ideia super nova, algo super interessante, criado um modelo teórico bastante novo, mas não funcionava quando ela era exposta à teoria da relatividade. Passava pelo crivo da teoria da relatividade, porque dava esse paradoxo das frequências. Será que a teoria dele está errada? Então vamos pensar assim. Quando Niels Bohr, né, criou a ideia do átomo de hidrogênio e criou aquele conceito, acompanhem comigo aqui, de que nós tínhamos um núcleo com carga positiva e ao redor nós tínhamos um elétron numa órbita circular negativa. No entanto, a física clássica, a física da eletrodinâmica até então, dizia que toda partícula eletricamente carregada, né, positiva ou negativa, que sofresse uma aceleração, ela irradiaria. Ok? Ou seja, irradia energia. Eu coloco uma energia, ela vai irradiar, ela vai oscilar, vai criar um campo de radiação. No entanto, neste caso do átomo, se isso acontecesse, essa partícula está submetida sim a uma força centrípeta ou uma aceleração centrípeta. Então dá um corpo acelerado. Se ela perdesse energia através de radiação, se ela começasse a emitir radiação por estar acelerada, essa órbita teria que fazer o seguinte, ela teria que ir fechando até o elétron cair no núcleo, chocar-se no núcleo. No entanto, como é que Niels Bohr resolveu esse problema? Na verdade, ele não resolveu, ele falou o seguinte, ó, o meu negócio é o seguinte, o meu átomo aqui, o meu elétron aqui não obedece às leis da física clássica. Então a física quântica deve ter alguns pontos que a física clássica entra em choque. Os princípios da física clássica não valem aqui. A pergunta que eu faço, será que não seria a mesma coisa com relação a essa hipótese de de Broglie e a mecânica relativística? É uma hipótese, ok? Que nós vamos discutir mais para frente. Na próxima aula nós vamos discutir a ondas de matéria, ok? Aqui já é um prelúdio dessas ondas de matéria. É o começo das ideias de de Broglie para criar o conceito de ondas de matéria. Quando ele aplicar esta ideia de átomo de luz para elétrons, para partículas com massa real, ok? Então, nós vamos começar a perceber os princípios da dualidade partícula-onda. E como que ele vai resolver esse paradoxo também? Porque ele vai ter que resolver isso aí. Né? Ele vai ter que criar um outro conceito. Que ao terminar a tese dele, né, os outros físicos da época vão ficar extremamente interessados nessas suas hipóteses. E a partir das suas hipóteses é que eles irão criar uma mecânica quântica mais sofisticada e que prevalece até os dias de hoje. Ok? Então por hoje é só. Até a nossa próxima aula.